seja para quando estivermos a discutir com alguém, podermos fazer afirmações com alguma segurança. Relativamente às pragas, meus irmãos, importa fazer aqui revisões sobre aquilo que nós temos estado a estudar. Nós estamos a estudar a libertação do povo de Israel do Egito e vimos que o Senhor tem utilizado mão poderosa para fazê-lo. E a maneira como o Senhor tem feito tem sido através das pragas com que Deus tem dado a Faraó e aos egípcios. E nós percebemos rapidamente que as pragas, elas sucedem-se em ciclos. Temos a primeira praga, foi a transformação da água do Nilo em sangue, depois as rãs e a praga dos piolhos. E nós vimos que existem aqui algo que nós podemos estabelecer como um padrão. A primeira praga é anunciada em público, pela manhã, quando o faraó está a sair normalmente para o rio, para algum ritual de purificação. A segunda praga é anunciada em privado, numa audiência junto do palácio. E a terceira praga não há anúncio, simplesmente ela aparece do nada e toda a gente é surpreendida. Vamos para a quarta praga e nós verificamos um padrão relacionado com a primeira, vamos para a quinta, um padrão relacionado com a segunda, e vamos para a sexta, um padrão relacionado com a terceira. E agora nós vamos aqui iniciar o terceiro ciclo de pragas e percebemos claramente que a décima, que é a última praga, é completamente diferente das restantes e ela segue uma lógica e até na própria narrativa do texto os irmãos encontram toda uma explicação do porquê daquela praga, toda uma preparação, porque aquela praga depois vai estabelecer aquilo que nós conhecemos como a Páscoa. Não a nossa Páscoa, mas a Páscoa judaica, porque nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas a Páscoa tem a ver precisamente com aquilo que aconteceu no Egito e que nós iremos estudar na próxima semana. Então, a primeira praga do terceiro ciclo começa com um encontro, como já havíamos visto, com o faraó pela manhã, em que Deus envia Moisés e Arão. E eles vão ter com o faraó e vão fazer o mesmo pedido de sempre. E o pedido é dizer a faraó que Deus disse para deixar sair o povo. E é sempre o mesmo pedido e ele é de forma muito explícita. Deixa ir o meu povo para que me sirva. E o pedido não muda. É sempre o mesmo. Porquê? Porque Deus quer que Israel saia do Egito e, afastado do Egito, caminho de 3 dias, possa então oferecer sacrifícios como um povo vai adorar ao seu Deus. Quando agora Moisés e Arão vão ter com Faraó e vão fazer este pedido vem com uma ameaça, e uma ameaça clara. Não há uma ameaça implícita, é uma ameaça que é declarada explicitamente. Vejam. Enviarei todas as minhas pragas. Está Moisés a transmitir a Faraó as palavras do próprio Deus, não é? Sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra, pois já poderia ter estendido a mão e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Temos aqui 2 coisas que eu gostava de destacar. No anúncio da praga, vejam a maneira como Deus se identifica. Deus podia só dizer, deixa sair Israel, mas Deus diz, deixa sair o meu povo, e depois vai dizer que povo é que é. Assim diz o Senhor, quem? O Deus dos Hebreus. E vemos que Deus está a fazer uma clara distinção entre Ele próprio e os deuses que eram adorados pelos egípcios. Porque os egípcios, sendo um país que tinha várias divindades, então havia uma adoração a uma multiplicidade de deuses. E Deus aqui apresenta-se dizendo, eu não sou um dos deuses que vocês têm. Então Deus está a fazer uma distinção clara. E isso é importante para nós percebermos, porque cada praga que vem, Deus quer ferir sempre uma ou várias divindades egípcias, como forma de demonstração da sua superioridade ou da inexistência das outras divindades. Então, aqui Deus identifica-se como um Deus que não é dos egípcios e é um Deus do povo que está a ser escravizado. Porquê? Era fácil um egípcio pensar, mas se Israel está a ser escravizado, é porque tem um Deus mais fraco. Mas Deus está a dizer, eu sou o Deus deste povo que está a ser escravizado. Se vocês acham que eu sou mais fraco, então vamos ver. E tem sido este o teste. E depois na ameaça, o Senhor vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, e eu coloquei aqui o pronome pessoal, já poderia ter estendido a mão e teria sido cortado da terra. Deus está a dizer, eu se quisesse, já te teria matado. Tu não morreste porque eu não quis. E Deus está a fazer aqui uma afirmação arrojada. Ele diz, se eu quisesse, tu já terias sido morto, mas eu deixei-te vivo
para que tu vejas o meu poder e não tenhas dúvidas de quem eu sou. Então Deus está a fazer aqui uma ameaça clara, não é? Para que Faraó e todos os seus oficiais então pudessem saber. Quando a praga foi anunciada, Deus vai dar oportunidade aos egípcios de se protegerem. Deus disse aquilo que iria acontecer, iria cair bolas, ou seja, pedras do céu. Estamos a falar de uma chuva de granizo com tempestades, relâmpagos, tudo misturado. Por isso é que a descrição aparece como a pedras que caem do céu com fogo. Não é? Sabemos que não é fogo, porque aquilo estamos a falar de um evento meteorológico que nós costumamos ver de vez em quando, não com esta intensidade, mas é algo que os egípcios já tinham visto, não com aquela intensidade. Então Deus vai dizer, olha, porque vão cair bolas do tamanho de uma bola de ténis, na altura eles não sabiam o que era, mas claramente Deus há de ter utilizado uma linguagem que eles perceberam, vão cair pedras do céu, então qualquer pessoa ou animal que estiver no campo, não estiver abrigado, vai morrer. E por isso, então, Deus está a dar aqui uma oportunidade para que tanto as pessoas como os animais possam ser protegidos, entrando para algum tipo de abrigo onde aquelas pedras não iriam afetar. E Deus vai então dar este aviso dizendo assim, agora manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Não sabemos qual foi o comportamento dos egípcios. Eu acredito que nesta fase da história já muitos egípcios tinham medo. Eu acredito que muitos egípcios tinham medo de tal maneira que devem ter protegido os seus animais e terem protegido-se também a eles próprios. O que vai acontecer é Deus faz o anúncio, faz o aviso, dá a advertência. Então, quando Moisés estende o seu bordão para o céu, vem esta chuva como Deus tinha anunciado e vejam a descrição. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, qual nunca houve em toda a terra do Egito. A chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, feriu também toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então vemos uma destruição total. Agora imaginem, aqui está a dizer qual nunca houve, eu não sei qual foi a última vez que os egípcios haviam de ter visto este fenómeno atmosférico, mas se eles tinham alguma memória de algum fenómeno que tivesse acontecido no seu tempo de vida ou num passado recente, o que aconteceu agora foi com uma intensidade que eles não tinham termo de comparação. Foi alguma coisa aterradora. Imaginem os relâmpagos a caírem ao mesmo tempo que estava a cair aquela chuva de granizo com grande intensidade. Deus, que era o Deus dos hebreus, foi assim que ele se apresenta. Nós ficamos sempre com a curiosidade de saber, e os hebreus como é que estavam nesta história toda? Não é? E nós vemos que a partir da quarta praga, Deus começa a fazer aqui claramente uma distinção e os israelitas ficaram protegidos. E na terra onde eles estavam, não houve a chuva de pedra, basicamente. Então os israelitas continuaram a fazer aquilo que faziam normalmente, não é? E pela primeira vez, tal foi o espetáculo aterrador que Faraó reconhece que pecou. E ele então vai convocar rapidamente Moisés à sua presença porque ele está com medo. Ele quer que aquilo pare. E vejam o que é que o texto diz. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então Faraó vai convocar Moisés de urgência e vai reconhecer o seu pecado e ele diz, já não aguento mais esta chuva. Eu acredito que Faraó estava amedrontado com aquilo que estava a acontecer. Eu creio que há cerca de um mês atrás, talvez um mês e meio, alguns de nós tivemos consciência daquilo que aconteceu durante a noite. Alguns não se aperceberam, mas aqueles que estavam acordados ou acordaram pelo fenómeno, viram a forma como os trovões caíram aqui na nossa região, que era bem visível, e o barulho. E era uma coisa assustadora. Eu lembro-me estar a dormir no quarto e de repente ver o quarto a ficar claro. E aquilo não parava. Aquilo não parava e aquilo foi uma coisa assustadora para quem provavelmente estava cá fora. Agora imaginem isto aqui numa intensidade muito maior, com esta chuva de pedras a cair intensamente. Moisés ouve aquilo que é o pedido de Faraó. Moisés diz que vai interceder, mas Moisés já conhece o coração de Faraó. E Moisés vai dizer, eu sei que tu vais continuar igual, tu não vais mudar o teu comportamento, mas mesmo assim Moisés fez oração ao Senhor e aquilo que aconteceu foi que a chuva parou. E quando a chuva parou, Faraó experimentou o quê? A tranquilidade e continuou como estava, com o coração
endurecido e não deixou sair o povo de Israel. Há aqui um pormenor que eu gostava de destacar e são as coisas que nós devemos ler a Bíblia e atentar para estas coisas porque elas aparecem para nos ajudar. Agora vejam o que é que o texto diz nos versículos, entre parênteses, nos versículos 31 e 32 do capítulo 9. Diz assim: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. E isto dá-nos aqui uma referência de tempo. E nós sabemos que isto no Egito estava a acontecer então em janeiro, fevereiro. Porque é quando estes produtos agrícolas, o linho e a cevada, eles já desabrocharam e pouco tempo depois eles poderão ser recolhidos. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda estavam debaixo da terra, ainda não tinham começado a germinar e por isso então acabaram por ser protegidos. Quem vive numa zona rural ou quem gosta de um bocadinho de agricultura percebe o que é que tinha acontecido, não é? Tudo aquilo que já tinha desabrochado, que estava cá fora, as pedras a caírem por cima, acabou por destruir todas aquelas plantações. E isto aqui dá-nos também uma indicação de tempo que é importante para nós depois continuarmos a seguir a cronologia dos vários eventos, porque quando isto é narrado, não havia uma contagem de tempo como nós temos hoje. E por isso é que os irmãos dizem, mas porquê é que a Bíblia não apresenta datas? A Bíblia dá-nos referências de tempo para nós percebermos o que é que vai acontecendo, porque o tempo não era contado como nós contamos hoje. Aquilo era contado em função do reinado de quem estava a reinar. Quando a pessoa morria, então dizia, quando começava a reinar outro rei, dizia, no primeiro ano do rei que estava a reinar, no 10º ano do rei que estava a reinar, quando este rei morria, então a contagem começava no primeiro ano do rei. E a contagem era feita desta forma e não como nós, 2001, 2002, 2003, 2004, até chegarmos a 2025, porque nós temos um referencial diferente que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia dá-nos aqui este pormenor de tempo. Implicações desta praga, que é o que nós temos visto para cada uma das pragas. Deus vai mostrar a sua soberania sobre a natureza. Irmãos, não havia formas de prever aquilo que vai acontecer. Havia. Qualquer bom pescador consegue prever através da observação do vento e ao mesmo da lua, ele consegue prever se vai chover, se não vai chover. Mas com esta precisão, ninguém consegue. Então Deus claramente mostra a sua soberania quando ele manda Moisés ir ter com o faraó e diz, amanhã vai acontecer esta chuva, vão acontecer relâmpagos, tira os animais. Isto é uma precisão que ninguém. Deus aqui vai demonstrar a sua superioridade e vai, através daquela ameaça também, provar a Faraó que Faraó só está vivo porque Deus quer. Significado disso. Temos várias divindades egípcias, como Nut, que é a deusa do céu. Ela, em princípio, devia controlar aquilo que se passava na atmosfera, mas Nut não vai controlar nada, muito pelo contrário. Em vez de proteger os egípcios, foi do céu, foi daquilo que era a tal Nut, onde veio a mortalidade e a destruição total. Osíris, que era o deus da fertilidade, vimos que não conseguiu proteger o linho e a cevada e todas as árvores que estavam cá fora no campo, porque elas acabaram por ser destruídas. E temos aqui Geb, que é o protetor da terra, e não preservou nada da produção agrícola. E Deus está a demonstrar claramente que é o Deus dos hebreus que domina os céus e a terra. E não há nenhuma divindade egípcia capaz de contrariar ou proteger alguma coisa onde Deus queira tocar, meus irmãos. Israel, então, continuou protegido, continuou escravo do Egito e os egípcios não deixaram sair. Quando o Senhor estava para apresentar a 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, ele vai explicar a Moisés porque é que isto estava a acontecer. E vejam, ele vai dizer, para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, os descendentes, como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles. E para que saibais que eu sou o Senhor. Então, se por um lado Deus estava a fazer aquilo que era para provar aos egípcios que ele, o Deus dos hebreus, era o único Deus Todo-Poderoso, ao mesmo tempo isto também servia para testemunho dos próprios israelitas, para saberem que eles, os israelitas, os hebreus, para eles próprios saberem quem é o Deus que eles tinham. Lembram-se quando Moisés foi ter com... Quando Deus apareceu a Moisés e disse para Moisés ir ter com o povo, qual era a preocupação de Moisés? Qual era? Vão perguntar quem é o Senhor. Nós nunca ouvimos. Então, Deus está a fazer aqui uma apresentação, como se fosse um cartão que Deus está a deixar para que o próprio Israel soubesse quem ele era. Então, segunda praga do 3º ciclo.
e a praga dos gafanhotos. Então Moisés e Arão vão encontrar-se com Faraó e vão anunciar aquilo que iria acontecer se Faraó não deixasse sair Israel. E vejam o que é que diz os versículos 4 e 5 do capítulo 10. Diz: se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Quase sempre, quando Deus anuncia, Deus faz o anúncio e diz: amanhã vai acontecer. Há tempo para que Faraó pudesse decidir ou pudesse fazer aquilo que Deus lhe pedia para ele fazer, que era para deixar sair Israel. Não é? Trarei gafanhotos ao teu território. Eles descobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou. Lembram-se o que é que escapou? O trigo e o centeio, não é? Eles vão comer aquilo que escapou, o que vos restou da chuva de pedras. Então Deus está a dizer: ainda algumas coisas sobraram. A economia já está destruída, mas ainda dá para haver alguns alimentos para sobrevivência. Mas Deus disse: quando os gafanhotos vierem, não vai ficar nada. Tudo que é verde vai ser consumido. Eles comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então o aviso está dado. Nós começamos a ver aqui já uma mudança. Já íamos percebendo, mas agora passa a ser uma mudança oficial. Os próprios oficiais de Faraó, eles vão ter com Faraó e dizem: olha, já chega. Escuta só o que este homem te está a dizer. Acredita só no Deus deles, porque a nossa economia já está arruinada. O teu orgulho não está a contribuir para nada. Então eles vão adverter Faraó, dizendo que o estado económico do Egito está no limite. Já não dá mais para aventuras da parte de Faraó. Faraó vai, então, escuta parcialmente os seus oficiais. E ele vai chamar Moisés e vai dizer: olha, vamos então negociar. Ok. Então vamos fazer o seguinte: vocês querem ir fazer adoração aos vossos deuses, então vão só os homens. E vocês podem ir e façam adoração. Mas quando vão só os homens, o que é que Faraó está a dizer, claramente? Vocês têm que voltar, porque os homens não vão deixar as mulheres e as crianças. Então o que Faraó está a tentar dizer: olha, vão só fazer a vossa festa no deserto, mas Faraó está a garantir a permanência de Israel no Egito. Mas não era isso que Deus pedia. O que Deus pedia é que todo Israel saísse do Egito e depois de caminharem 3 dias oferecessem sacrifícios, que era a grande festa que eles queriam oferecer. Mas Moisés, quando ouve esta proposta de Faraó, Moisés diz: não é isso que Deus está a pedir. Tu estás equivocado e tu sabes. E Faraó vai fazer aquilo que se faz na argumentação, deturpar as palavras. Ele diz: não, a combinação não foi esta, era só os homens. Tu tens má fé aqui a negociar. Então não deixa ir ninguém. E Faraó vai dizer isto. Vejam o que é que ele diz no versículo 11 do capítulo 10. Não há de ser assim, ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. Quando nunca foi aquilo que Moisés pediu, mas é aquilo que nós fazemos na conversa, nós vamos deturpando palavras, temos uma argumentação deste tamanho, buscamos só as primeiras palavras, ignoramos todas as outras. Isto é uma coisa muito humana e Faraó então na negociação vai irritar-se com Moisés e, como não chega a um acordo, Faraó expulsa Moisés da presença, da sua presença. O que é que vai acontecer? No dia seguinte, como Deus disse, vem um vento do Oriente. O Oriente normalmente vem um vento ligeiramente mais quente, ameno, então vem um vento do Oriente e o vento vai soprando toda aquela noite. Na manhã, a Bíblia descreve com uma chegada de gafanhotos de tal maneira que os gafanhotos conseguiram tapar a luz solar. Eu não sei o que é isso. Às vezes vemos pragas de gafanhotos, eles assolam algumas regiões do mundo e se os irmãos nunca viram, vão à internet só para terem uma noção daquilo que acontece. É aterrador. É aterrador. Façam mesmo o exercício de verem os gafanhotos a chegar. Há vários vídeos e filmagens e fotografias sobre isso. E depois vejam o estado da terra, como é que fica quando os gafanhotos desaparecem. É uma coisa aterradora. Aqueles bichos a chegarem, porque estamos a falar de bichos deste tamanho, eles fazem barulho, batimento de asas. E é um bicho que incomoda porque salta, está em todo lado. E eles a chegarem, aquele batimento de asas, a quantidade era tal que a luz do sol tapa, fica a pensar, as pessoas ficam amedrontadas e os bichos agora começam a devorar tudo o que é verde. Tudo que é verde.
Porque as chuvas quando caem, a bola quando caiu, já não vai destruir nada. O gafanhoto come o que está aqui, anda um bocadinho para o lado e come o que está aqui. Ele devora tudo. E agora imaginem os milhões de gafanhotos a chegar. E a descrição bíblica até assusta, diz, eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, e deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores. Aqui, em princípio, o trigo e o centeio já tinham desabrochado. Então estamos aqui com uma referência temporal importante. Significa que isto aconteceu em março. Então temos ali uma praga e quase um mês depois vem quase a outra praga. Não dá tempo sequer para uma economia se restabelecer. E os gafanhotos agora estão ali a assolar a terra. Não há forma de proteger. Vão proteger como? Não há forma de proteger. Eles são os milhões, eles estão a comer, a destruir tudo. Eu fico a pensar a aflição das pessoas, porque a quantidade de gafanhotos é tanta, não dá para enxutar, eles estão dentro das casas, a pessoa que tem crianças, os gafanhotos a surgir entre a roupa, a entrar em casa, a expulsar da casa, aquilo devia ser uma dificuldade de todo o tamanho durante aquele período. A destruição foi tal, Faraó teve que pedir a Moisés para que Deus pudesse fazer alguma coisa. Vejam o que é que Faraó vai fazer. Mais uma vez ele diz, pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado, esta vez ainda, e oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Faraó percebeu. Tem que ser Deus a tirar. E eu gosto destas vezes em que Faraó, ele próprio reconhece que as suas divindades não o conseguem livrar. E ele tem que dizer, pede ao teu Deus para reverter aquilo que fez. Então ele, de alguma forma, ele reconhece quem é este Deus dos Hebreus e o poder que este Deus tem, não é? Moisés vai orar ao Senhor, o Senhor atendeu aquilo que foi o desespero de Faraó, e agora vem o vento do ocidente, e o vento vai soprando, e no dia seguinte, diz-nos o texto, que não ficou nenhum gafanhoto. Então Faraó experimentou o quê? A tranquilidade. Quando experimenta a tranquilidade, o que é que ele vai decidir? Israel vai continuar. Até porque ele começa a fazer os cálculos. E agora quem vai voltar a plantar tudo? Israel é mão de obra gratuita, não é? Porque são os escravos na terra. E agora que ele tem a economia completamente destruída, Faraó, vamos ver o que é que ele vai fazer. Implicações. A economia agrícola do Egito, se já estava débil, não se esqueçam que os oficiais tinham avisado, agora foi o golpe final. Acabou. Já não há mais produtos agrícolas. E o Egito era a potência daquela região porque aproveitava a água que vinha do Nilo, e eles tinham ali um sistema até de medição das áreas para que a terra permanecesse na mesma família, mas que não houvesse dúvidas sobre de quem era a terra. Então eles tinham uma forma de medição, porque com frequência as águas do Nilo enchiam e alagavam todas as regiões ali da margem, ribeirinhas. E aquilo é que tornava o Egito muito fértil, até chegar à zona do Delta, que era onde estavam os israelitas, mas o próprio rio, os irmãos se estiverem a ver uma imagem do espaço, veem o rio ali como se fosse uma linha a passar, verde nas margens, mas com frequência aquelas margens estendiam-se porque havia cheias do Nilo. Então imaginam agora qual é que era o meu campo, qual era o campo das outras pessoas. E eles tinham uma forma de medição, precisamente porque as cheias eram uma coisa normal. Mas desta vez isto estava completamente destruído porque a Saraiva destruiu grande parte, vieram os gafanhotos e destruíram o resto. E nós novamente aqui conseguimos ver que Geb, que era uma das divindades do Egito, protetor da terra, não protegeu a terra contra os gafanhotos. Não é? Os gafanhotos vieram e fizeram da terra o que quiseram. Não houve nenhum poder que os egípcios pudessem ter evocado, que os sacerdotes tivessem feito oração a alguma divindade, nada conseguiu fazer com que isto pudesse ter acontecido. Néper, que era o deus do grão, que protegia aquelas sementes que começavam depois a desabrochar, não protegeu nenhum produto da terra. Veio o gafanhoto e comeu tudo. E não há aqui nenhuma divindade a proteger. E temos Min, que é o deus da fertilidade,
não resolveu nenhum problema, porque por mais fértil que a terra fosse, Deus decidiu destruir os produtos agrícolas simplesmente acabaram por ser destruídos. E Mina é uma das divindades mais antigas do Egito, tem uma representação um bocadinho pornográfica, mas os egípcios veneravam muito esta divindade porque achavam que a fertilidade da terra devia ser esta divindade, mas esta divindade não fez rigorosamente nada e a economia agrícola do Egito acabou por sucumbir completamente. Mas Faraó não deixou sair o povo de Israel. Então Deus vai continuar, porque Israel só vai sair com mão poderosa. Então nós agora entramos para a 9ª praga. Não se esqueçam o ciclo. A primeira praga, o anúncio público. A segunda praga é um anúncio em privado, uma audiência que Moisés tem com o Faraó. A terceira praga vem sem aviso. Então agora acabou a segunda praga do terceiro ciclo e nós vamos para a última praga, que é aquela que vai fechar o ciclo. E esta há de vir sem aviso. Eu fico a pensar, se Faraó já percebeu o padrão, eu acredito que algum sábio de Faraó já lhe tinha dito, eles deviam estar agora a pensar, o que é que vem a seguir? O que é que irá acontecer a seguir? A expectativa. O que é que irá acontecer a seguir? De repente, do nada, eles se calhar estão à espera que venha algum animal, como as rãs, os piolhos, os gafanhotos, alguma coisa do rio, de repente fica escuro. Como é que fica escuro? Nós sabemos que a cada 24 horas há um tempo de escuridão, não é? Dependendo da altura do ano. Se considerarmos que isto era na primavera, seria 12 horas de noite, 12 horas de dia, sensivelmente. Vamos acreditar que foi pouco depois da praga dos gafanhotos, que foi em março. Vamos entender que foi março, abril. Então, o que é que poderá vir? De repente, não fica claro. E a Bíblia descreve que vieram trevas e as trevas eram palpáveis. Isto mostra que parece que as pessoas sentiam qualquer coisa. Há quem especule que era uma daquelas tempestades de areia, não é? Para poder ser algo palpável. Nós não sabemos, sabemos que é qualquer coisa que Deus fez, mas a escuridão foi tal que o texto diz que a pessoa onde estava ali permaneceu. A pessoa não saiu do seu lugar. Sabemos que é uma figura de estilo, não é? Porque durante o tempo de trevas, Faraó manda chamar Moisés. Se mandou chamar Moisés, alguém conseguiu ir até Moisés. Né? Mas era uma treva tal que ninguém conseguia fazer nada. E o texto é bem elucidativo, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Isto é difícil de descrever. Eu uma vez estava numa viagem com alguns alunos e entramos numa mina. Entramos bem no interior de uma mina que estava já desativada, sim. Entramos bem no interior da mina e já não dava para ver sequer a entrada, porque aquilo depois havia várias curvas lá por dentro. Era úmido o sítio, não é? Nós conseguíamos passar em sítios onde havia pingas de água a cair. E uma das coisas que uma colega minha que estava a organizar aquilo pediu foi, nós tínhamos lanternas, não é? E ela disse assim, agora vamos apagar as lanternas todas. Eu nunca tinha sentido um breu como aquele. Nós, quando estamos em casa, fica escuro, mas nós vivemos no meio urbano, há luzes à nossa volta. Por isso é que nós não vemos tantas estrelas. Não é porque aqui não há estrelas, é porque nós temos muita luz. Temos muita luz. Não é? E daquela vez, ou quando os irmãos fecham os olhos, mas conseguem sentir de alguma forma a luz. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu lembro-me isto de vir-me à cabeça que era uma escuridão palpável. Não havia forma da pessoa sentir nada. E eu até fechava os olhos e abria, disse, é igual. É igual. Não, é? Não via diferença nenhuma. E fez-me lembrar isto, que eram trevas palpáveis, não é? Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito. 3 dias não viram uns aos outros e ninguém levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Não conseguimos explicar este evento, podemos dizer com alguma cosmicidade, por isso é que alguns dizem como é que há luz num sítio e no outro não, se calhar era uma tempestade de areia, não sabemos o que é, sabemos é que aquela escuridão incomodou e as pessoas durante 3 dias não conseguiram sair do seu lugar. Faraó está em desespero, porquê? Aquilo também acabou por afetá-lo. E o que é que vai fazer? Manda chamar Moisés. E Moisés, então, agora vai ter uma audiência com Faraó.
Na audiência começa a negociação. E a negociação, o faraó vai dizer, está bem, podem sair. Já não aguento mais. Diz a Deus para isto acabar, diz ao teu Deus para isto acabar, podem sair. Mas não levam os animais. Eu fiquei assim, porquê que ele insiste sempre em dizer para deixar alguma coisa? Mas não levam os animais. Moisés diz, não, nós temos que levar os animais. Porque os animais serviam para quê? Serviam de alimento, serviam para transportar cargas, transportar pessoas vulneráveis que tinham algum tipo de limitação física e os israelitas tinham que sair e caminho de 3 dias tinham que fazer o quê? Uma festa de adoração ao seu Deus. E essa festa implicava o quê? Sacrifícios. Sacrifícios por cerca de 2 milhões de pessoas. Eram muitos sacrifícios que eram necessários. Eram necessários muitos animais. Então Moisés diz, não. Nesta condição não. Moisés e Faraó, eles não chegam a um acordo. Eles não chegam a um acordo. E Moisés diz, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. E Moisés sempre repetia. Ou seja, Faraó queria negociar, mas utilizar a arrogância humana de sempre tentar condicionar. Então Moisés não aceita a condição. Faraó, irado, tem agora aqui um grito, podemos dizer, contra Moisés. E vejam o que é que vai acontecer. Diz assim, retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. O Faraó vai agora dizer, este é o último encontro que tenho contigo, é melhor saíres porque eu estou num estado de ira tal que eu vou matar-te. E Moisés vai responder, bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. E fica já aqui uma espécie de anúncio, quando os irmãos aprenderam a literatura na escola, nós encontramos ali várias coisas que nos indicam que alguma coisa tenebrosa está para acontecer. Na literatura portuguesa havia muito isso, os irmãos que estudaram, ou uma chuva que vem e a chuva começa a bater na janela e alguém acorda e é um prenúncio de alguma coisa. Esta própria narrativa, o autor também faz questão de nos dar aqui alguns prenúncios para nós percebermos o que vem a seguir tem que ser alguma coisa tenebrosa. E nós vamos dedicar então a próxima aula a estudar sobre a 10ª praga, os irmãos já sabem, mas é uma praga que ela vem e há toda uma preparação, há toda uma explicação, porque a partir daí depois vai-se estabelecer aquilo que nós conhecemos como a Páscoa judaica. E o anjo da morte vai então agir. E vai ser tenebroso. Porque Deus tem vindo a tocar em quem? Nas várias divindades do Egito. E há de tocar em quem? No próprio Faraó, porque o Faraó é considerado o quê? Um Deus vivo. E Deus vai tocar então aqui no próprio Faraó. Meus irmãos, nós temos aqui então o fecho do 3º ciclo. Falta a última praga que estudaremos próxima. Antes de terminarmos, porque nós temos que terminar um bocadinho mais cedo hoje, vamos só ser aqui uma curiosidade natalícia de alguns irmãos. E eu acho que é importante nós também sabermos estas coisas para nós percebermos que a Bíblia tem uma série de informações que são coisas que nós achamos desnecessárias ou irrelevantes, mas elas, quando são bem consideradas, elas têm o seu significado. E eu digo sempre, a Bíblia é um livro que contém aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que Deus quer que nós saibamos. Deus podia dizer outras coisas quaisquer, mas se disse estas, é porque elas têm que ter alguma utilidade. Quando aparecem aquelas genealogias extensas, Deus podia omitir aquilo. Mas se lá estão, elas têm que ter alguma utilidade. Porque Deus quer que nós saibamos aquelas coisas. É porque elas são úteis para nós, por mais aborrecido que o texto possa parecer. Então, nós temos informação bíblica que nos permite, por exemplo, saber quando é que o Senhor Jesus Cristo nasceu. E por isso, na semana passada, eu dizia que o Senhor Jesus Cristo nasceu em setembro, outubro. A informação bíblica é muito clara e ajuda-nos a conseguirmos chegar a esta conclusão. E é isso que eu gostava de mostrar aqui aos irmãos. Nós temos que voltar no tempo, antes do Senhor Jesus Cristo nascer, temos que voltar a Zacarias. E Zacarias, que era um dos sacerdotes que oficiava naquela altura, não é? Que é o pai de João Batista, mas João Batista ainda não nasceu, ele era de uma família sacerdotal.
havia 4 famílias sacerdotais, que depois só ficaram 2. Porquê? Arão teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram, lembram-se? No deserto, quando levaram ao Senhor o incenso estranho. Então ficaram Eleazar e Itamar. Então temos 2 grandes famílias sacerdotais. E vejam o que é que diz o texto. O texto diz-nos assim. Quando é que o Zacarias recebeu a visita? Diz assim, nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, e depois diz assim, do turno de Abias. E nós já temos aqui uma informação muito importante. Não está lá por acaso. E nós já sabemos em que turno é que pertencia Zacarias, turno ou família. É a mesma coisa. Não é? E depois diz, ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, ele era do turno de Abias, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Porquê que isto é importante? Haviam as 2 famílias sacerdotais, Eleazar e Tamar. De uma delas haviam 16 turnos, da outra haviam 8 turnos. 8 mais 16 dá, agora vamos precisar da matemática, simples, mas vamos precisar, dá 24. 24 turnos. Cada turno servia 2 vezes por ano, durante uma semana. Então estamos a falar de quantas semanas? Temos 24 turnos, cada turno é uma semana e cada turno vai servir 2 vezes por ano. 24 mais 24, 48. Então, temos aqui 48 semanas do ano, certo? Só que o ano tem quantas semanas? 52, aproximadamente. Ficam a faltar 4 semanas. Então, imaginem que eu era da família, por exemplo, de Zacarias, do turno de Abias, eu servia uma semana. Depois de acabarem os turnos todos, eu voltava a servir novamente e Zacarias, do turno de Abias, estava na posição 8ª em termos de serviço dos turnos. Os irmãos vão ver agora a 1 de Crônicas e lá está Davi a apresentar a organização e a dizer a ordem dos turnos. E está a dizer exatamente que o turno de Abias era o 8º. As outras 4 semanas continuam a ser um problema, mas deixam de ser porque nas grandes festas a afluência ao templo era tão grande que não podia ser só uma família a servir. Todas as famílias serviam. Estão a perceber? Então era uma por semana, mas quando chegavam as grandes festas, todos estavam lá. Quais são? A festa dos pães asmos e Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Então, que eram as 4 semanas que faltavam e completavam o ano. Então agora, o turno de Abias era o 8º. O ano judaico, eles tinham o ano civil e o ano religioso. Eles utilizam na Bíblia, quase sempre utilizam o ano religioso. Começava mais ou menos na altura de nosso março, que é quando a Páscoa acontece no primeiro mês do ano religioso. O que significa que se nós começarmos a contar 8 semanas, vai dar junho. Porque eles eram o 8º turno. Então, quando Zacarias está a servir no seu turno, estamos a falar de que mês? Junho. Estamos a falar de junho. Então, Zacarias serve e ele vai entrar então no santuário do Senhor e o anjo aparece, mas ninguém vê. E o anjo o que é que lhe diz? A tua esposa vai ficar grávida. Zacarias suspeita do anjo, duvida do anjo, diz, não, somos idosos, então ele vai ficar mudo, mas o texto diz que quando ele sai, não é? Ele vai para casa, acabou o turno, ele vai para casa e a Bíblia diz o que é que aconteceu com a sua mulher, ela concebeu, engravidou, certo? Então ela engravidou quando? Junho. 6 meses depois, Maria recebe uma visita do anjo e o anjo diz a Maria que ela vai ficar grávida, vai conceber e a tua prima está grávida há quanto tempo? Há 6 meses. E Maria então, quando o anjo aparece, ela recebe a notícia e o que é que vai acontecer? Ela vai conceber, vai ficar grávida. E Maria vai visitar a sua prima Isabel, que é a esposa de Zacarias. E quando Maria chega, Isabel está grávida há quanto tempo? 6 meses. Quando Maria entra no espaço onde está Isabel, o que é que acontece com a criança que Isabel tem? Tremece e Maria diz,
a mãe do meu Senhor vem-me visitar. Não é? Reconhece que Maria está grávida. Não é? Maria tinha concebido, Isabel estava grávida há 6 meses. Então, se Isabel estava grávida 6 meses quando Maria ficou grávida quando? Em dezembro, janeiro. Ficou grávida em dezembro, janeiro. O Senhor Jesus Cristo teve um nascimento normal, que era uma criança normal em todos os aspectos. A criança nasceu quando? Setembro, não é? E a palavra do Senhor tem uma coisa muito interessante. Vejam. Quando o Senhor Jesus Cristo, depois os irmãos poderão ler, ali 1 Crônicas 24, para verem que o turno de Abias corresponde à 8ª posição. Quando o Senhor Jesus Cristo nasce, aquilo tem que ter algum significado. Porque as várias festas que nós devemos estudar, elas todas têm um significado. Nós devemos estudar o significado da lei, porque a lei aponta toda para o Senhor Jesus. Tudo o que acontece aponta para o Senhor Jesus. Tudo. Não é? A ideia é, a Bíblia diz que é uma sombra. A sombra de um objeto. Qual é o objeto? É o Senhor Jesus. Ainda que as pessoas não saibam qual é o objeto, mas sabem que é sombra de alguma coisa. Só que vejam da seguinte forma. Se eu tiver a fazer a sombra da minha mão, se os irmãos estiverem a ver a sombra e não estiverem a ver a mão, os irmãos sabem que é o quê? Uma sombra de uma mão, certo? Porque conhecem a mão. Agora imaginem que os irmãos estão aqui e a minha mão está aqui em cima e está a projetar a sombra lá para baixo. Os irmãos estão aqui a olhar para baixo. Então não conseguem ver a mão, não sabem que objeto é, não conhecem o objeto. Quando olham para baixo, vem a sombra, mas a sombra é estranha, porquê? Não sabem o que é a mão. Então a lei funcionava mais ou menos desta forma. Eles sabem que ela representa algum objeto, mas eles não sabem o que é. Por isso é que quando o Senhor Jesus Cristo veio, muitos não conseguiam ver que o cumprimento das profecias todas estavam nele próprio, não é? Porque eles não conheciam bem o objeto. Devemos estudar isto, mas o que eu queria mostrar aqui era o seguinte: tudo o que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo tinha sido simbolizado através daquilo que era a lei e as festas. E em João diz assim, e o verbo fez carne e habitou. A palavra original diz assim, tabernaculou. O verbo tabernaculou. O que é que se celebrava na festa dos tabernáculos? A peregrinação do povo, não é? As pessoas na festa dos tabernáculos viviam cá fora, faziam casas com tendas, abertas por cima para poderem ver o céu, representava a peregrinação no Egito. E Deus vivia onde? No meio do povo. Então o Senhor Jesus Cristo, quando nasce, Ele vai nascer quando? Na altura da festa dos tabernáculos, que era quando se celebrava Deus que viveu no meio do povo durante a peregrinação. E por isso então diz, e o verbo tabernaculou entre nós. Ou seja, utiliza aqui uma linguagem que nos deixa claro, né, o que é que estava a acontecer. Setembro, outubro, o que é que os judeus celebram? No nosso setembro, outubro, eles têm um calendário diferente em termos de nomes de meses. Celebra-se precisamente o quê? A festa dos tabernáculos. E por isso então, fica aqui não a curiosidade em si, mas para nós percebermos que as coisas que a Bíblia diz, não são simplesmente coisas que Deus colocou lá porque é para encher o texto. Não, todas elas têm uma utilidade. Aquelas listas enormes de nomes, elas têm uma utilidade. É para nós estudarmos e compreendermos melhor as Escrituras. Aquelas profecias aparentemente tão estranhas que nós não conseguimos ver, elas estão lá, elas têm uma utilidade. Para nos darem referenciais, para nos mostrarem o futuro, para nos ensinarem coisas. Então, toda a Escritura, nós quando lermos, devemos ler sempre considerando. Deus está a falar. Deus está a falar. Convencido, Esther. Vou brincar contigo. Meus irmãos, nós vamos terminar mais cedo, porque eu agora vou chamar os nossos irmãos, o José e a Eunice, aqui à frente. Eles vão dar uma palavra à igreja. E nós temos 15 minutos, ou seja, temos mais tempo para eles partilharem connosco. Poderão também colocar e depois, na altura do tempo de chá, os irmãos poderão falar com eles. Eu não vou anunciar mais, vou deixar que eles partilhem aqui com a igreja. Oh, José, um microfone.